O quanto que sensualidade tem a ver com conhecimento e como isso tem tudo a ver com o círculo serpente. Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e esse é mais um vídeo especial do Círculo Serpente, uma série de conteúdos aqui no YouTube e lá no Instagram, minona.oficial, com essa simbologia maravilhosa da serpente, onde eu vou trazer muitas reflexões importantes sobre o lugar do feitiço, da conexão com a natureza, com um conhecimento ancestral que foi negado para nós, um conhecimento que a gente tem medo de acessar, que a gente acha que é perigoso, que a gente acha que é ruim de acessar, e na verdade é um lugar de poder extremamente importante, um lugar de reconexão conosco extremamente importante, tá? Já tem um vídeo aqui no canal sobre o ciclo serpente, esse é o segundo vídeo em si, vão vir mais vídeos, vai ter uma aula especial só para as gostosas que estão no grupo gratuito de ativação para o eclipse. É, minha gata, é tudo isso. O ciclo serpente é sobre tudo isso. A partir do dia 1º de setembro, a gente começa o nosso primeiro movimento aí, nossa primeira caminhada aí dentro desse grupo do WhatsApp com ativações diárias para o eclipse do dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro a gente vai ter uma lua cheia no signo de Peixes. Uma lua cheia que convida a gente para uma conexão espiritual, que convida a gente para uma conexão com os nossos sonhos e ao mesmo tempo esse sol no signo de Virgem, trazendo a importância de repensar a nossa rotina para que a nossa espiritualidade faça de fato parte dela. Pensar o quanto que é importante realmente a gente materializar os nossos sonhos. E sim, para você materializar os seus sonhos, presta atenção, para você materializar os seus sonhos, você precisa desse conhecimento que foi proibido para você. E a ideia é eu trazer uma série de conteúdos para refletir sobre isso e nesse grupo gratuito de ativação pelo WhatsApp, fazer um movimento ritualístico mesmo, 7 áudios de ativação durante 7 dias, para você poder chegar no eclipse preparada para viver uma revolução da sua vida, preparada para se transformar poderosamente. No dia 1º também, quem estiver no grupo de ativação vai ter uma aula gratuita com exclusividade no Meet fechado, onde eu vou falar sobre o processo de criação de rituais. Como você aprender a criar os seus próprios rituais sem depender de fórmulas prontas na internet. É, bebê, vai ser do babado, vai ser gratuito e só para quem tá no grupo de ativação para o eclipse. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais sobre esse grupo, para você se inscrever e fazer parte dele em si e receber esses 7 áudios transformadores que vão potencializar muitas coisas na sua vida em si. E também no dia 1º eu abro as vagas para a imersão serpente. 5 dias poderosíssimos, que aí é aquela ritualística fechada e exclusiva para quem de fato quer investir em um outro processo de materialização de sonhos usando a conexão com a natureza, usando a feitiçaria como um posicionamento político responsável, onde a gente olha a cultura em si, onde a gente entende o que tem por trás de uma ritualística de conexão com a natureza. Sair de uma ideia de jovem místico, sair de ideia de você procurar ritualzinho na internet, no chat GPT, e ter base, e ter história, e ter cultura. Se você quer saber mais sobre isso e ter acesso a essa imersão de uma maneira poderosíssima, com uma condição incrível, entra no grupo de ativação para o eclipse no WhatsApp, que você só tem a ganhar, ok? E aí, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre sensualidade, que tem tudo a ver com a energia da serpente, né? Inclusive eu tô aqui com o meu anel, né? A serpente, as cobras, elas têm uma energia sensual muito forte. E esses dias, eu tava lá tomando meu banhinho lindo, maravilhoso. Esses dias não, hoje. Esses dias, né? Que já foi de manhã, parece que hoje.
E aí eu tava usando um óleo corporal que o nome dele é Tentadora. Eu falei, tudo. Aí eu fiquei pensando nessa palavra, assim, né? E a proposta desse óleo é ter um cheiro sensual, né? Trabalhar a sensualidade, né? Esse óleo corporal. Inclusive, ele é bem cheiroso, né? E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre essa palavra, né? Tentadora. Um óleo corporal que fala, né, sobre essa que tem esse aroma sensual, que é para estimular essa sensualidade dessa mulher. Por que colocou esse nome tentadora? Ou seja, o que significa a tentadora? Tentadora é aquela mulher que atrai para algum lugar, que leva para algum lugar. Ou seja, uma mulher tentadora é uma mulher que leva à tentação, que estimula alguém a cometer uma tentação. E o que é essa tentação? É fazer algo que teoricamente é proibido. E aí, quando a gente entra na dinâmica da proibição, o símbolo da serpente foi usado nesse lugar. Essa palavra serpente, inclusive, né? E não cobra. Então, cobra, o animal, mas serpente como símbolo. E que é relacionado muitas vezes a algo ruim, a um lugar perverso, a algo mal, a algo proibido. E por isso que eu quero ressignificar muitas coisas nesse sentido para você. E eu achei muito importante, através dessa palavra tentadora, ressignificar o conceito de sensualidade, que muitas vezes é visto como algo ruim. Olha só, não é mesmo? Quantas vezes você já não parou para pensar que ser alguém sensual muitas vezes era uma falha de caráter? É muito louco como isso está no imaginário em si. E como a sensualidade, a conexão com a sensualidade justamente pode ser um lugar de cura. Poderosíssimo. Por quê? Não tem como você ser a gata boazinha, a gata que, ai, eu tô preocupada com todo mundo menos comigo. Ai, eu tô muito preocupada com o que os outros pensam sobre mim. Ai, meu Deus. Ururururu. Ai, como eu sou boazinha. Ai, eu digo sim pra todo mundo. Olha como eu sou boazinha, né? Não tem como você ser uma gata sensual se você é boazinha. Nossa, esse helicóptero aqui, hein? Enfim, né? Acontece. Se pudesse xingar mais perto, né? Se pudesse me ouvir xingar. Mas tudo certo. Não tem como você ser boazinha e ao mesmo tempo ser sensual. Isso parece até proibido para quem foi ensinada a ser boazinha. E eu espero que a essa altura do campeonato você já saiba que é uma grande problemática você ser boazinha. Por quê? Porque boazinha só se fode. Ok? Ser boazinha só te ferra na vida. Certo? E por que você é ensinada muitas vezes a ser boazinha? A buscar por isso. Porque não querem que você acesse um conhecimento proibido. Não querem que você seja tentadora. Que você conduza as pessoas para um lugar revolucionário. As revoluções, as transformações sociais, os impactos na sociedade, a insubmissão, pelos conservadores é visto como um lugar proibido. Tá entendendo o que eu tô falando? E por que eu tô falando da feitiçaria também num lugar político? E não num lugar político pra você ficar fazendo manifestação e não sei o que, mas sobre a sua existência. A sua existência é um lugar político. E sobre qualidade de vida. E sobre dignidade. Sobre você não estar mais em um trabalho que te desrespeita. Você não estar mais numa relação que te desrespeita. De você mover uma comunidade também que vivencia a qualidade de vida. Que experiencia isso. Esse é o lugar político. Mas aí, se a gente entende que ser boazinha, que ser, né, a pacífica, é o que né, as estruturas desejam que você seja, a gente pode usar, sim, a sensualidade como uma ferramenta de crescimento pessoal, de cura, inclusive, saiba disso. Sensualidade é, sim, uma ferramenta de cura. Sabe por quê?
percebo que algumas mulheres têm muito receio de se debruçar por essa outra face. Tem muito medo. O medo de eu ativar essa minha sensualidade é sempre medo. Ah, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso. Né? E é sobre a gente transformar o medo em poder. Você não vai conseguir nada na sua vida com medo. Mas com poder, sim. Uma pessoa cheia de medo nunca será uma pessoa poderosa. Então, se a gente tem muito medo da sensualidade, de acessar essa sensualidade, a gente precisa repensar alguma coisa. E essa sensualidade, antes de tudo, não é sobre sexo. A sensualidade é sobre conduzir as pessoas. É muito comum, dentro da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, que é uma mentoria onde a gente fala sobre relacionamentos amorosos também, que às vezes eu trago algumas coisas pras gatas e elas ficam assim, nossa, mas ai, eu nunca pensei em agir assim, ai, mas não sei o quê, mas nossa, eu nunca tinha pensado nesse lado, né? E alguns questionamentos de, poxa, mas será que isso não é um jogo? Mas será que eu não tô fazendo um jogo com a outra pessoa? A questão, minha rainha, não é mais sobre fazer um jogo ou não fazer um jogo. Sinto lhe informar, mas a questão é se você sai desse jogo vitoriosa ou perdedora. Sabe por quê? As coisas são muito mais complexas. Sai do lugar da Disneylândia, do Pequeno Príncipe, que as pessoas não têm as suas complexidades. Quando você vai se relacionar com uma outra pessoa, amorosamente, dando um exemplo do amorosamente, né? Da relação amorosa e afins. Você precisa saber conduzir a pessoa para um lugar. Ai, mas eu gosto tudo natural. Ai, mas eu sou um livro aberto. Ai, mas entendeu? Comigo tem que ser tudo ali. Então talvez esse vídeo não seja pra você. Talvez não seja pra você mesmo. Talvez você ainda esteja com uma visão muito boazinha das coisas. E quando você é muito boazinha, você tem medo. Normalmente, essas pessoas são as pessoas que mais têm medo e que mais se fodem dentro das relações. É a pessoa que mais se declara, é a pessoa, não, porque eu preciso falar o que eu sinto, e se fode. Minha rainha, saiba se proteger. Serpente. Saiba se proteger. Ah, mas você tá ensinando as outras pessoas, as mulheres a jogarem com as outras pessoas? Não. Eu estou ensinando as mulheres a se protegerem. Porque o jogo tá posto. O game existe. O ser humano é extremamente complexo. Pra achar que, é só nada, né? A gente é extremamente ferida, extremamente machucada. As pessoas que você se relaciona também. Não é sobre... Não é sobre um lugar de tratar o outro como objeto. Muito pelo contrário. É sobre entender que o outro é complexo. E se o outro é complexo, uma simples troca amorosa é complexa sim. Ai, mas eu sou contra. Tudo bem, se funciona pra você. Novamente, talvez esse vídeo não seja pra você. Agora, se você já entendeu que é complexo, que é difícil se relacionar, que não é tão simples. Ai, basta eu querer falar pro outro, e aí, quero, vamos, pá. Ai, porque eu beijo mesmo, porque eu faço mesmo, e que eu sou um livro aberto. Se você já percebeu que não é bem assim, se você já se declarou, se abriu, se entregou pra outra pessoa e se fudeu depois, eu quero te trazer uma perspectiva muito importante de que sensualidade é conhecimento. É muito louco, né, que a gente associa isso. A sensualidade, alguém sensual, como alguém sem conhecimento, e eu quero te trazer uma outra perspectiva. Na verdade, a sensualidade precisa que você se relacione diretamente com o conhecimento. Primeiro, o conhecimento de si. Você precisa se debruçar sobre esse assunto. Para de achar que isso não é relevante. Para de achar que isso não é relevante. A sensualidade é algo divino. É sobre condução. É sobre uma relação com o prazer. Inúmeras divindades têm a característica da sensualidade. Então não é algo fútil. Inclusive, quando mulheres poderosas se relacionam com a sua sensualidade, não é à toa que a serpente é extremamente sensual.
essas mulheres se tornam perigosas. E não porque elas estão usando o corpo. Sensualidade nem é usar o corpo. Sensualidade não é nem usar o corpo. Ok? Não é porque elas estão usando o corpo. É porque elas têm conhecimento. Uma mulher sensual, de fato, tem conhecimento. E quer acessar esse conhecimento. Para você conduzir alguém para um processo, levar alguém para um processo, você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa conhecer. Quanto mais informação você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, mais sensual você vai ser. Olha só, que papo de gostosa, inteligente, não é mesmo? Adoro, é sobre isso. Se você não é gostosa e inteligente, esse vídeo não é pra você. Se você quer ser só inteligente e não ser gostosa, esse vídeo não é pra você. Se você quer ser só gostosa e não ser inteligente, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para gostosas inteligentes. Já coloca aqui no comentário que eu sou gostosa e inteligente. Amo, hino. Clama por isso. Só aceito isso. Gostosa e inteligente. Porque precisa andar junto. Essa sensualidade precisa andar junto ao conhecimento. E aí, até essa provocação, né? Do tentadora, da tentação. O que vem na nossa cabeça? A maçã no Jardim do Éden, né? A maçã do Jardim do Éden. E a serpente, né? Que inclusive não é nem a maçã, né? É o fruto do conhecimento. Na Bíblia não está escrito que é a maçã, né? Depois isso foi ilustrado simbolicamente através da maçã. Mas na Bíblia é o fruto proibido. O fruto proibido do conhecimento. Na própria Bíblia está escrito isso. E quem, né, traz esse lugar aí do fruto proibido do conhecimento? A serpente. E aí me diga, a serpente usou o quê para convencer Adão e Eva a acessar o fruto do conhecimento? A persuasão, a palavra. A serpente não ficou de biquininho, ficou de roupa curta, não é sobre isso. E sem um discurso moralista de isso é certo ou errado. Mas isso não interfere na sua sensualidade. Se você não tiver conhecimento, não interfere mesmo na sua sensualidade em si. Mas o seu conhecimento sobre as pessoas, sobre o seu entorno, sobre aquilo que está à sua volta. Ah, Benahaya, mas isso não é... Mas a serpente é a grande vilã da história. Mas ela é a grande vilã da história. É isso, de acordo com Adão e Eva, eles comeram maçã e eles foram, entendeu? Todos os pecados que aconteceram. Iririri, não. Mas a serpente foi e ganhou, né? O que ela gostaria que as pessoas fizessem, Adão e Eva foi lá e fez. E aqui não é sobre trazer uma perspectiva do certo e errado a partir de uma perspectiva cristã. Mas é sobre entender um símbolo dentro do nosso imaginário. Mesmo que você não seja cristã, você já ouviu essa história. E a gente precisa entender também a força de um discurso que é usado para além da religião e sim como um processo cultural. Como um processo cultural, inclusive, de dominação de determinados povos sobre outros povos. Isso nem é sobre o cristianismo. Isso é sobre cosmovisão. Isso é sobre como determinada cultura enxerga os seus valores, a sua visão de mundo através, né, da sua espiritualidade, porque sim, espiritualidade é sobre isso. Por isso que ela é política, inclusive. Porque ela dita também valores. A visão que a gente tem sobre o divino também dita valores. Não é à toa que num processo de colonização, os povos vão fazer o quê? Minar, diminuir, inferiorizar o conhecimento do povo dominado. Porque esse conhecimento desse povo dominado é pecado. Tá entendendo? A gente vai conversar melhor sobre isso, mas voltando pro lugar da sensualidade. Sensualidade é sobre você ter conhecimento, se debruçar sobre esse assunto, mergulhar sobre esse assunto, querer saber sobre esse assunto, aprender sobre esse assunto. Entender que
Para ser sensual, você tem que ter conhecimento sobre as pessoas. Você quer seduzir alguém, algo? Tenha conhecimento sobre o outro. E na verdade, num mundo onde as pessoas elas estão tão egoístas, elas estão centradas nelas mesmas, a sensualidade é um grande lugar de cura, pensando inclusive em comunidade. Quando eu me preocupo com o outro, em conhecer o outro e saber sobre o outro, é um exercício que as pessoas não fazem. Não é mesmo? Por isso que as pessoas adoram cair nas garras de uma mulher sensual. Porque elas são vistas, inclusive, também. Tô te trazendo uma perspectiva totalmente diferente do que tá posto. E é complexa mesmo. É profunda mesmo. Por isso que é uma sequência de vídeos, uma sequência de conteúdos. Vai ter aula dia 1º. Vai ter 7 dias de ativação pro eclipse. Vai ter 5 dias de uma imersão poderosíssima pra troca de pele dessa serpente. Pra esse renascimento poderosíssimo. Porque é babado. E a sensualidade precisa de mistério. A sensualidade precisa de mistério. Sendo assim, isso é algo que eu sempre falo para as minhas gostosas. E vou trazer aqui para você, que é minha gostosa também. Conheça mais as pessoas do que as pessoas te conhecem. Ou seja, se uma gostosa sensual, se uma gata linda maravilhosa, sabe que o conhecimento conduz, conhecer as pessoas faz você conduzir elas a um caminho que faça sentido, que você acredita realmente. Se você é um livro aberto, se você fala tudo sobre você, se você habla, se você se entrega sem pudores, você está desprotegida. Adão e Eva sabiam um pouco sobre a serpente. E a serpente sabia muito sobre eles. Tenha cuidado sobre o que as pessoas conhecem relacionado a você. Na época da era das redes sociais, existem muitos debates, muitas questões sobre a alta exposição. Isso já foi colocado muito explícito. O quanto que isso é um problema. Você expor a sua vida é se colocar em risco. Ei! Essa não é sobre uma discussão de rede social. Isso é uma discussão de postura pra vida. Seja misteriosa. Saia de um encontro, de uma troca com alguém, sabendo mais sobre a pessoa do que a pessoa sabendo sobre você. Isso vai fazer com que ela se interesse mais por você. Agora, se você chega toda, querendo, o livro aberto, me ajuda, que eu preciso tanto aqui, sabe, desabafar. Aí as gatas não entendem, porque, por que eu não consigo nada? Porque você tá assim? Porque não sei o quê. Não sei porque fulano fez isso comigo, eu entreguei tudo pra ele, eu fiz tudo por ele, eu me desabafei, eu fui completamente verdadeira. O game tá posto. O jogo existe. Não quero jogar esse jogo. O não jogar esse jogo é você sair no zero. Okay? Ou seja, sensualidade tem a ver com conhecimento. Conhecer o que está ao seu redor. Conhecer as pessoas. Escutar. Escutar as pessoas é extremamente sensual. Ouvir realmente as pessoas é extremamente sensual. E se proteger é extremamente sensual. Ou seja, bem na energia da serpente que a gente adora e que a gente tem muitas trocas para fazer ainda ao longo desse ciclo. Quero saber como essa mensagem chega aqui para você, como essa reflexão chega aqui para você. Não esqueça de ver o comentário fixado, entrar no grupo de ativação. Eu já compartilhei coisas tão importantes lá, que aí depois as pessoas que entram depois, aí eu falo assim, aí me falam umas coisas, eu falo, se eu tivesse entrado antes,
Porque a gente começa oficialmente no dia 1º. Mas tem várias surpresinhas. Quanto antes você entrar, mais conhecimento você terá. Saiba disso. Deixa nos comentários como chega esse vídeo pra você. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.